Boa tarde a todos. Boa tarde aos da plataforma. Estou contente, estou gozoso. A ver se podemos deixar um tempinho no final, não é? Para dedicarmos um tempo de adoração, de estarmos e continuarmos na presença do Senhor que tanto nos falta e tanto nos pode ajudar, não é? A entender coisas que não entendemos, a simplesmente a decidirmos por as decisões corretas, não é? Que é de Cristo, não é? Que muitas vezes, não é? Queremos seguir as nossas, muitas vezes, maneiras de pensar, aquilo que desejamos, que entendemos, não é? Que muitas vezes são injustiças, não sei. Muita coisa há no coração, não é? De que realmente que possamos, acima de tudo, não é? Sair daqui, pois renovados, não é? E que haja um avivamento no nosso espírito, no nosso coração, que muita gente possa nascer de novo, que possa realmente ter o significado, não é? Que esta Páscoa quer trazer, não é? O Altino nos falava, não é? De realmente o que Cristo fez por nós, não é? Todo o sacrifício perfeito, não é? Não havia mais nada, não há mais nada a fazer. Cabe-nos a nós corresponder a esse amor, não é? A esse sacrifício. E o que derrama Deus, não é, no nosso coração, não é? É a gratidão, não é? É gratidão. Não é que nós tenhamos gratidão, é que Deus mesmo derrama gratidão no nosso coração. Por isso, nos fala, não é? Nesta grande comissão, não é? Jesus falava aos discípulos no final do capítulo de Mateus, não é? Pois ide, não é? E fazei discípulos, não é? E batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinai-os, não é? A obedecer aos meus mandamentos, a obedecer a tudo o que vos mandei, não é? Para que realmente eu possa permanecer até ao final. E se estamos com este coração de realmente de ser ensinados por Ele, não é? Eu estive aí na presença do Senhor e Deus já me ensinou, já levo daqui uma maravilhosa, pois, riqueza no meu coração. E esperava, não é, que todos nós, não é, que possamos, pois, estar na sua presença, pois, receber, não é, o que Deus tenha preparado para cada um, não só a palavra que vamos receber, mas o que o Espírito, não é, que nos queira falar, nos queira trazer ao coração, que bom era, não era, que tivéssemos essa humildade de receber dele, que muitas vezes, por infelicidade, muitas vezes não é assim, não é? Por isso, muitas vezes, com o que passamos, não é, conforme as situações que passamos, não é, como o Altino dizia, estamos pois a viver um bom momento, não é? Parece que tudo é favorável, não é? E tudo é... Mas quando vivemos um momento de dificuldade, não é? Já não é bem assim, não é? Já vemos muitos entraves, muitas coisas que se opõem, não é? A que possamos ter um entender da sua palavra e que a palavra venha dirigida ao nosso coração e possamos recebê-la, não é? Desde a nossa necessidade. Muitas vezes, como vamos ver, vemos tudo o contrário, não é? Muitas vezes por infelicidade. E eu queria começar, não é, precisamente por essa pergunta, não é, que eu escrevi aqui. Tenho aqui algo que queria, pois, no meu coração, não é, de uma certa forma, não é, que a Páscoa, não é, de celebremos esta Páscoa, não é, neste ano, não é, neste tempo, não é, nos que estamos aqui agora mesmo, não é, o que é que possa trazer ao nosso coração, não é, o que é que possa trazer de diferente ao nosso coração. Por isso, Jesus morreu por nós, não é, pelos nossos pecados, para que tenhamos vida e vida em abundância. E que possamos viver esta Páscoa, não é? Com um sentir realmente, não é? Do que eu possa, não é? Querer fazer na nossa vida. O que é que eu possa querer trazer ao nosso coração. E em Atos, no capítulo 1, versículo 4, diz que Jesus falava aos discípulos e diz que vem-me poder, não é? A mim é-me dado todo o poder do alto, não é? E por isso, sobre esse poder, não é? Pois ide e fazei discípulos, não é? Era esse o mandato que Jesus deu aos discípulos, mas que em Atos, no capítulo 1, versículo 4, já conhecemos, já ouvimos falar, não é? Mas que não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, ao qual disse ele, e de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E não muitos dias depois, pois, foi este batismo no Espírito Santo. Receberam, pois, o Espírito Santo. Mas é interessante, não é? Porque este mandato nos diz, não ausentei-vos, não é? De Jerusalém, mas esperai a promessa. E quantos de nós estamos dispostos a esperar esta promessa do Pai? Não é? Porque
chega ao momento, não é, nestes dias maus, não é, de que muitas vezes pensamentos, não é, vêm situações, não é, mas o quanto estamos, não é, dispostos a permanecer nele, não é? Porque Deus vai permanecer em nós. Esta é a certeza que temos. Eu vou estar contigo. O Espírito Santo vai estar contigo sempre. Vai-te consolar, vai-te guiar, vai-te dar o que necessitas, vai-te dar o entender que não tenhas, vai-te livrar muitas vezes de situações onde muitas vezes abrimos portas, onde nos metemos. Mas a confiança está aí, não é? E aqui falávamos, não é, de que o Espírito Santo vai ser derramado, não é? E sereis minhas, diz, testemunhas, não é? E sereis minhas testemunhas. Por isso a importância nesta Páscoa, não é, de sermos testemunhos de Cristo, não é? De que Cristo já fez tudo por nós, mas que a obra permanece na nossa vida. A obra permanece. E esse é o maior mandamento que podemos ter, não é? Cristo, não é? Formando-se em nós, não é? E diz que não há outra esperança. Não há outra esperança para o cristão, não é? Que é Cristo estar a formar nas nossas vidas. E isso é uma dádiva muito grande de amor, não é? É algo que podemos, no nosso coração, encher-nos neste tempo de Páscoa, não é? De que Cristo está, não é? A formar-se. Temos com momentos diferentes de caminhar, não é? Cada um na sua etapa de fé, no seu caminhar de fé, estamos diferentes, não é? Há muita situação onde cada um sabe, não é? Onde está a caminhar. Mas que esta é a única esperança de glória, que é Cristo formar-se em nós, não é? E essa é a testemunha, não é? De que nos fala aqui, não é? Um bocadinho antes, em João, no capítulo 1, versículo 30, João testifica, precisamente, João, um precursor, não é, de Jesus, diz que ele veio a anunciar, não é, e diz aqui diz-nos no versículo 30, eis aquele, não é, que o qual eu disse, após vem um homem que não tem a primazia, não, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas quando ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizado com água. E João testificou no versículo 32 e nos diz, não é, de que eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas quem me mandou batizar com água me disse, não é, aquele que sobre quem vis descer e permanecer o Espírito, esse batiza com o Espírito Santo. E precisamente João Batista diz, não é, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus, não é? Este é o testemunho, não é, de João Batista, não é? A certeza, não é, da revelação de Cristo, não é? E diz-nos no versículo antes, no 29, diz isto, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é aquele, não é? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Cristo é a nossa Páscoa, não é? É o Cordeiro de Deus, não é? Que tira o pecado do mundo. E este é o testemunho, não é? De que João Batista, não é? Tinha. E que Deus tem esse plano para a nossa vida. Entendendo, não é? Que Jesus veio, que é o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que tira o nosso pecado. Não há outro, não é? Que possa livrar-nos, não é? Das amarras, das garras, não é? Que muitas vezes o nosso coração está preso, não é? Em ataduras, em situações, não é? E muitas vezes temos que reconhecer, não é? Que nos falta algo, que nesta Páscoa, não é? Que Jesus fez por nós, não é? Quer que tenhamos uma vida nova, uma vida plena, não é? E isso não é? E eu pensava nisso, não é? O que é que significa a Páscoa para ti, não é? Nesta parte, não é? Do que é que nós podemos usufruir, não é? Desta vida nova, nesta Páscoa. Não é? Isso é algo, não é? De que se tivermos um entender, não é? Que não é uma Páscoa a mais, não é? Não, já muitos de nós já comemorámos muitas Páscoas, não é? Mas que a obra de Deus vai fazendo em nossas vidas. O Espírito Santo obra no nosso coração e nos vai entender, não é, de que Deus tem algo preparado para nós. Sempre Deus tem algo pela frente, não é, em que nós vamos crescer, vamos madurar. A obra de Deus vai fazer na nossa vida.
Em Isaías 53, versículo 7, nos fala este profeta Isaías, não é, de que algo muito, de que pois já o Altino também nos falou, não é, mas vamos recordar. E no versículo 7 diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Esta foi, não é, a condição que Jesus, pois, foi à cruz, não é? E foi à cruz com uma razão, não é? Foi com uma razão. E foi para realmente os nossos pecados. Em obediência ao Pai, este foi o desejo de Deus, não é? E é interessante, não é? Ele é o cordeiro que oferece a si mesmo, não é? Cristo ofereceu-se a si mesmo, não é? Pelos nossos pecados. E sofrendo, não é? Suportou os nossos pecados para que tornássemos aceitáveis a Deus. E esta foi o que realmente Jesus foi a fazer por nós e segue fazendo no dia de hoje, para que sejamos aceitáveis a Ele. E isso não há maior dádiva, não é, de amor, não é, de que sentir este amor, não é, no nosso coração, não é? Vamos ver que há muitas situações, não é, onde muitas vezes parece que a coisa é muito superficial, não é, mas que a Páscoa, não é, este tempo da morte e ressurreição de Cristo, não é, tem de trazer um cunho importante e profundo no nosso coração. Não como muitas religiões, como muitas que vivem, pois, essa parte da dor, não é? Da parte física, como Jesus sofreu, não é? E ver-se todo esse sofrimento, não é? Mas o maior sofrimento foi realmente pegar no peso dos nossos pecados. E com o peso dos nossos pecados, não é? Distanciar-se do amor de Deus. E por isso Jesus disse, não é? Porquê é que me abandonaste, não é? Deus meu, por que me abandonaste? E este é o peso, não é, maior, não é, que essa angústia, não é, essa de sentir este peso dos nossos pecados. Não tanto, muitas vezes, a parte física, muitas vezes que nós vemos, não é, parece que há coisas que nos provoca dor, não é, a doença, não sei, situações, não é, que venham à nossa vida, provoca desgaste, provoca dor, mas a maior dor, não é, está no coração, está no nosso espírito, está no pecado. Por isso Ele sofreu, para que não vivamos mais baixo o pecado, mas para que tenhamos uma vida nova, não é? Uma vida abundante, não é? E esta, não é, é parte, não é, onde como correspondermos, eu escrevi aqui, é como correspondermos diante de tanto amor, não é? Como corresponder, não é? Não é só o saber, não é só muitas vezes ficarmos, sim, pois Jesus sim, pagou o preço por mim e sofreu, e como algo, não é, de que muitas vezes religioso, não. Como vamos corresponder a esse chamado? Como vamos corresponder a pôr-nos diante de Deus e assumir muitas vezes as nossas falhas e as nossas culpas? E é essa parte, não é, que eu queria, pois, acima de tudo, não é, que tomássemos consciência, não é mais, não é, de que muitas vezes tomar consciência, não é, de que realmente Jesus vem realmente a fazer uma obra. E neste tempo de Páscoa, não é, eu busquei algo que me chamou a atenção e encheu-me o coração, não é? Todos nós conhecemos esta parte, vem em João no capítulo 2, versículo 13. Eu venho trazer versículos que nós conhecemos, não são coisas muito, não sei, versículos muito complicados, ou não. Vamos entender facilmente a mensagem que tenho no coração, não é? Que Deus pôs e que também queria compartilhar com vocês, e acima de tudo, que pudéssemos aprender dela, não é? Aprender, acima de tudo, também que eu possa aprender, não é? E diz neste capítulo 2, no versículo 13, diz, e em título diz que Jesus purifica o templo, não é? Conhecemos esta passagem, não é? Diz assim: estando próxima da Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e os cambistas assentados, não é? Tendo feito um chicote de corda, lançou a todos fora do templo
bem como os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas, não é? As suas mesas, onde eles estavam, pois, a negociar. Não é? E muitas vezes parece que aquele Jesus, não é, que nós às vezes entendemos, não é, aquele Jesus que muitas vezes, pois, de amor, de graça, de misericórdia, não é? Parece que muitas vezes que fere um pouco, não é, a nosso entender como é que Jesus pega num chicote, não é, e expulsa a todos, não é, dali, até os próprios animais. E é interessante, não é, que eu fui buscar, não é, e pronto, nós já lemos muito esta passagem, já sabemos também muitos, não é, mas eu fui buscar um pouco, não é, e entender a profundidade de porque é que Jesus fez isto, não é, porque me surgiu esta questão, não é, porque é que Jesus pegou, não é, e derrubou, não é, toda aquela gente dali, não é. E diz então que a celebração da festa da Páscoa era anual e era no templo em Jerusalém. Jerusalém era o centro, não é, da cidade, não é, social, política, não é, era onde toda a gente se ia reunir, era a metrópole, era a base, não é, de tudo. E o templo estava situado no monte, estava bem situado no monte, onde toda a gente via, sabia-se onde é que estava, não havia dúvida, toda a gente ia lá, não é? E diz que comemorava-se a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. Esta era, não era, o que os judeus depois comemoravam, todos os anos iam lá, pois comemorar a libertação do seu povo, não é? Do Egito, não é? Que sabemos como era e vivia, não é? E diz que esta festa durava, pois, 7 dias. Um dia comemorava-se a Páscoa e 6 dias era a festa dos pães asmos, não é? Os pães sem fermento. Entrava numa festa, não é? E logo seguia a outra, mas eram 7 dias, não é? E eu quero que vocês entendam, porque eu escrevi aqui isto para entendermos um bocadinho, porque a mim chamou muita atenção, não é? E diz que milhares de visitantes moravam noutras cidades vizinhas, iam todos aí, não é? Então, os líderes religiosos permitiam que os cambistas e os comerciantes se amontoassem no átrio dos gentios, não é? Era um átrio que recebia, era um átrio muito grande, mas recebia toda a gente, não é? E eram milhares e milhares nestes dias, não é? Nesta semana, até dias antes, porque nos diz aqui que era uns dias antes da festa, já estavam cheios, não é? Já estava o negócio ali a fazer-se, não é? Para atender as conveniências dos adoradores, não havia espaço, não é? Que todos possam adorar a Deus. Porquê? Haviam tantos cambistas, tantos mercadores, não é? Uns que vendiam as pombas, outros que vendiam, pois, as ovelhas, os cordeiros, os bois. Eram tantos, como costumamos dizer, mais vendedores que compradores. Estavam cheios. E quem ia adorar, que ia realmente prestar o respeito a Deus, não é? Que ia prestar culto a Deus. Os que iam com o coração de adorar nem conseguiam adorar. Porque eram tanta gente, tanta situação que onde ter que passar, onde ter que fazer, que nem conseguiam adorar a Deus. Mas havia mais, não é? Havia mais. Diziam que o imposto do templo era muito caro e pago em moeda local. Por isso, os cambistas tinham que trocar a moeda para a moeda local, não é? Para poder negociar. Mas as taxas, diziam que as taxas eram muito elevadas. Então havia um aproveitamento, não é? Dessas taxas para o seu benefício, não é? Então também dizia-nos, não é? De que... E eu escrevi aqui, não é? De que, onde é que estás? Ok. Era exigido ao povo sacrifício pelos pecados. Era algo também que não era facultativo, não ias ao templo, se querias adorar a Deus, tinhas que fazer um sacrifício, não é? Dos teus pecados. Então, havia que negociar, havia que comprar a pomba, havia que comprar o que seja, não é? Para poder negociar e para poder adorar a Deus. Então, havia negócio. E era um negócio que era imposto, não era facultativo, não era se tu quisesses, tinha que o ser. Também para entrar no templo, só para entrar, não é? Pagavas um imposto. E esse imposto também era alto. Então, tudo era um negócio. E então, porque é que Jesus se irou, não é? Porque é que essa ira santa de Deus, não é? Veio sobre
sobre esta gente, porque realmente desonravam. Né? Essa era a parte, desonravam esta casa do Pai. E a casa de adoração é um zelo que Jesus tinha, não é? Dizia, não é? Pois em casa do meu Pai será chamada casa de adoração para todas as nações, mas vocês transformaram-nas num covil de ladrões. Não é? E pois o zelo da minha casa, não é? diz a sua palavra, não é? Me consumirá. Os discípulos escutaram esta palavra e estava escrito nas Escrituras e por isso se recordaram, não é? O zelo da minha casa me consumirá. E algo, não é, de que, porque é que Jesus fez isto, não é? Porque realmente, onde tinha que ser a principal motivo, muitas vezes, desta festa da Páscoa, de comemorarmos, celebrarmos esta festa da Páscoa, que é adorar a Deus, vir com um coração de adoração, não é? Muitas vezes coisas no nosso coração que impedem realmente de ter esta adoração. E algo, não é, de que para mim, pois, chamava-me, não é? Chamava-me a atenção, não é, de que era importante, não é? Era importante entender, não é? Porque fazia parte destes mercadores, destes cambistas, desta desonestidade, não é? E esta ganância, não é? Por isso, temos que ter um coração honesto, não é? Íntegro diante de Deus. E essa faz parte da adoração. E em João, no capítulo 2, versículo 24 e 25, dizia, e na continuação, não é? Um bocadinho mais à frente, não é? Diz que os próprios judeus depois pediram, não é? A Jesus que mostrasse de onde vinha essa autoridade, não é? De poder pegar e lançar fora, não é? De onde provém essa autoridade? Com que autoridade fazes isto? Então mostra-nos, não é? Mostra-nos um milagre para realmente podermos ver que tu tens esse poder, não é? E Jesus, pois, tem esta resposta para com eles, não é? Destruirei este templo, não é? E em 3 dias o levantarei de novo. E eles o que é que respondem? Como é que isso é possível, não é? 40, não é? 46 anos foi edificado este templo e tu levantas em 3 dias, como é que é isto, não é? Não entenderam a parte espiritual que Jesus estava falando. Falava da sua morte e ressurreição do seu próprio corpo. Mas que não entendiam, não é? Não entendiam. Mas que é interessante, não é? Que eu li aqui que durante a festa da Páscoa, Jesus estava, não é? No templo, estava e diz que Jesus continuava, não é? Fazendo, pois nesta festa da Páscoa, no versículo 23, muitos viram, não é? Os sinais miraculosos que fazia e creram, não é? E creram no seu nome. Mas Jesus não confiava neles, pois a todos o quê? O conhecia. Ele não necessitava de que alguém lhes testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia do homem. E é interessante, não é? Porque estes mesmos, por verem e creram, não é? Porque veram e creram, mas por levar muitas vezes uma fé superficial, uma fé emotiva, não é? Porque nestes momentos, nestas situações, não é? Onde a festa pois estava, não é? Onde havia muita gente, onde se movia muita coisa, e muita coisa espiritual também, muitos eram arrastados, não é? Por a emoção. Muitos eram arrastados simplesmente porque outros viam a fazê-lo e eu também vou fazer, não é? Mas a profundidade no coração, não é? Esses mesmos não a tinham. E esses mesmos que disseram, eu creio, foi os mesmos que disseram o quê? Crucificam. E isso é o que temos que pensar muitas vezes, de que fé estamos a viver. De que Páscoa estamos a falar, não é? Porque, como o Altino dizia, há momentos que vêm à nossa vida e vão vir. E aí somos provados, não é? Vamos ser provados como fogo. E eu queria que fôssemos em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, apoia precisamente, já conhecemos este versículo,
apoio ao que estou a dizer também, não é? Jeremias, capítulo 17. Versículo 9. E diz-nos, não é? De que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? É interessante, não é? De que não vamos conseguir corrigir o nosso coração. Vejo que muita gente, não é? No nosso caminhar, nas etapas, no nosso caminhar, não é? Nós próprios, não é? Muitas vezes tentamos corrigir o nosso coração. Tentamos ter este domínio próprio, esta força, não é? Interior, não é? Do homem interior, muitas vezes, de querer sujeitá-lo, de querer dominá-lo, mas que incorrigível é. Quem o conhecerá? Só Deus mesmo, não é? Por isso, Jesus dizia, não é? Eu conheço o que há. Eu conheço o que há no coração. E por isso é algo, não é? Que nós não podemos fugir, não é? Que Deus nos conhece. Deus sabe quem somos, sabe que cada um, não é? Que estamos aqui conhece-nos, não é? Então, desta forma, não é? Desta necessidade, não é? Também temos que sentir esta necessidade de ser purificados, não é? Como Jesus purificou o templo. E nós somos, não é? Como nos diz o versículo, não é? Nós somos templo do Espírito Santo. E se formos, vem em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, fala-nos desta casa de adoração, não é? Esta casa que somos nós, que é o nosso coração, um templo, não é? Do Espírito Santo, onde quer habitar, onde quer fazer essa obra. E a obra está no coração, não é? Do homem. Mas que só Deus conhece, não é? Só Deus sabe, só Deus pode corrigir-nos. E vem neste versículo, não é? No capítulo 3, 1 de Coríntios, versículos 16 e 17, não é? Diz que não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, não é? É santo. É algo, não é? De que nós somos templo do Espírito Santo, não é? Onde Deus quer habitar, mas que é um santuário que lhe pertence a Ele. Que lhe pertence a Ele. Muitas vezes parece que nós temos posse sobre as nossas situações, ao nosso coração, ou que temos domínio próprio sobre determinadas coisas. Não podemos encobrir muita coisa pode não saber, mas a Deus tudo sabe. E a Ele não podemos enganar. A Ele não podemos dizer que, não é assim, ou não é assado, ou isto, ou aquilo. Né? Podemos ter muitas justificações, né? Para com quem queiramos, dizermos o que queramos, podemos tentar, depois, encobrir muita coisa, mas a Deus não vamos encobrir. E essa é a parte, não é? Como vamos festejar esta Páscoa? Essa é a pergunta, não é? Como festejar esta Páscoa? E uma das coisas, não é, de que eu punho aqui 3 perguntas, não é? E é 3 perguntas que nós podemos nos fazer, não é? Se as nossas vidas glorificam a Deus, não é? Se temos o principal objetivo, como eram estes que iam adorar o templo, que é adorar a Deus, esse é o nosso principal objetivo, e se a presença de Deus se manifesta, não é? No nosso coração, na nossa vida. E são 3 perguntas que temos de nos fazer, não é? Se a presença de Deus está no nosso coração e se manifesta, não é? É algo muito importante, não é? Porque se vai manifestar para a adoração a Deus. Vai-se manifestar para a adoração a Deus. E com ela vamos glorificar a Deus. Diz que pelos frutos somos conhecidos, não é? E a árvore, por seus frutos, é conhecido. E a forma de glorificar a Deus é porquê? É pelos frutos, não é? É pelos frutos. E esses frutos vêm em Gálatas, que nós sabemos, não é? Já conhecemos, mas muitas vezes temos que ir lá, não é? E dar uma vista de olhos, não é? A gente sabe, não é? Mas muitas vezes temos que ir lá e ver, não é? E ver que muitas vezes, falhou-me isto aqui. Isto aqui, não tenho esta parte aqui em mim. Não está assim tão... este domínio próprio, esse amor incondicional, não está.
há coisas que está a falhar, não está tão, o espírito não está tão aceso, tão forte, não é? Não estou tão cheio deste espírito, não é? Algo de carne está, não é? Muitas vezes, não é? Não entender, pois muitas vezes as coisas que nos acontecem, das situações, de vê-las muitas vezes à nossa maneira, não é? De como interpretamos muitas vezes as coisas. E é parte, não é? De que esta parte nos fala, não é? De sermos este tempo, não é? De adoração. Porque Deus tem um zelo principal e o interesse pela casa da adoração. Este é o principal interesse que Deus tem. É nesta casa da adoração. Que somos nós, nosso coração. Esse tempo onde Ele quer habitar, onde quer transformar, onde quer manifestar-se através de nós. E é algo, não é, de uma grandeza muito grande. Por isso eu dizia, não é, de que Páscoa, não é? Que Páscoa queremos viver. Se queremos realmente que Deus se manifeste na nossa vida e que possamos, mais do que tudo, não é sentir-nos bem, não é? Não é sentir-nos bem, não é sentir-nos... não. Que Deus possa, não é? Que essa morte na cruz tenha um peso, tenha um significado, tenha uma razão para a nossa vida, uma razão forte para nós proclamarmos, para continuarmos na fé, para vermos que há uma razão, há um sentido, não é, para a nossa vida. O que Deus tem, não é, pela frente para nós é muito maior, não é, do que muitas vezes o que possamos estar a entender ou a viver agora neste momento, não é? É algo que Deus tem que revelar ao nosso espírito e ao nosso coração. Em Malaquias, no capítulo 3, versículo 1 a 7, fala-nos do último livro da Bíblia, e é o último profeta, não é? O último profeta da Bíblia. E é um propulsionador de João Batista, não é? João Batista é um propulsionador de Jesus, não é? Ele foi anunciar, ele anunciou que virá aquele que vem após mim, e Malaquias também anunciava João Batista, que iria aparecer. Então, no capítulo 3, versículo 1 a 7, diz que, vendo eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais. Ele vem e disse o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do orives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificará de prata e purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. E as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos, perdão. E chegarei-me-ei a vós para juízo, e serei minha testemunha. Vós contra os feiticeiros e contra os adultos e contra os que jurarem falsamente e contra os que são e os que defraudam o trabalhador e preservam o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, pois diz o Senhor dos Exércitos. E é algo, não é, de que falava Malaquias, não é? Algo com uma importância muito grande. E se formos a ver, não é, os sacerdotes, não é, não sabiam, não é, esta parte, eles não sabiam que Deus tinha um plano de purificação. Os próprios sacerdotes, os que eram encarregados, não tinham a noção que Deus vem e tem um plano de purificação. É interessante que o processo destes metais, do ouro e da prata, é assim, não é? É provado e é derretido sobre fogo, não é? Onde, quando se derrete, não é, vem ao cima, vem todas a sujidade, não é? Tudo aquilo que não é puro do ouro e da prata, não é? Todas as impurezas vêm ao de cima, onde são retiradas, não é? Mas é interessante, não é, de que quando são retiradas, o ouro e a prata ficam puras, num estado puro.
e há um reflexo, não é, do trabalhador. Aquele que está a trabalhar, o ouro e a prata, se vê refletido no metal puro. Então, quando somos purificados, e eu entender, não é, disto, de que quando somos purificados por Deus, em nossas vidas há um reflexo de Deus mesmo, da sua glória, da sua essência, de quem é Deus, não é, realmente. E por isso, quando vemos, não é, manifestações de Deus mesmo, do seu Espírito, nos alegra, nos motiva, nos empurra, não por nós, mas porque sabemos, não é, que há uma purificação. Por isso há uma oferta, como diz aqui, aceitável a Deus, depois de purificado. E algo que não entendiam, não é? Porquê? Porque estes sacerdotes negligenciavam a adoração a Deus. Era uma atitude casual, rotineira, não é? Eram preguiçosos, arrogantes e insensíveis, não viviam de acordo com a vontade do Senhor. Para eles, adorar a Deus não é já fazer parte da rotina, já era algo que não tinha a importância, não é, que muitas vezes temos que dar à adoração. Este tempo, por isso o tempo de Páscoa, não é ser um tempo de adoração, um tempo também de purificação, onde podemos, não é, sentir a parte, não é, de que temos que dar a Deus o que lhe merece, não é, aquilo que é devido. E muitas vezes, não é, pois também vamos ver, não é, é reconhecer, não é, a nossa situação do nosso coração. O povo sentia-se orgulhoso e endurece o coração à comunhão com o Senhor, que era algo sem importância, não é? E quando nos diz aqui o que havemos de tomar, não é? Diz aqui o que havemos de tomar, se traduz, não é? Que voltemos, não é? Que voltaremos se nunca nos desviamos do Senhor ou desobedecemos ao Senhor. Como podemos voltar-nos para Ele se o entender deles era, mas nós nunca nos desviamos, nós nunca pecamos. Então este coração, esta mente, esta cauterizada muitas vezes, não é? Este povo fazia-o afastar, não é? Pensando que estava na vontade de Deus, pensar que não necessitava de arrependimento. Este povo, não é? Algo que foi estabelecido, não é? Pelos sacerdotes, que foi o divórcio. Eles podiam se divorciar das suas mulheres fiéis, tementes a Deus. E o divórcio era algo que podiam fazer. Mas para quê? Para se casarem com mulheres mais novas. Era essa a situação. Não era essa a situação. Divorciavam-se das suas mulheres, não era? As mulheres que Deus pôs, não é? Como sua ajuda idónea, como algo, não é? Para buscar mulheres mais jovens, não era? Era, pois, de outras tribos, de outras estrangeiras, não era? E envolviam-se e estavam nesta situação, não é? E dizendo, não era? Mas como nós, não é? Temos que nos voltar a Deus, nós estamos sempre com Ele, nós não pecamos, não é? Não havia uma necessidade de arrependimento, não é? E algo, não é, de que pomos-nos a ver, não é, de que realmente como estava o povo, como estava tudo confundido, como muitas vezes, não é, nós temos que estar tão despertos, não é? Peço que a culpa é sempre dos outros, eu não tenho culpa de nada. Eu me tiro aqui errado, confuso. Mateus 5, 16... fala-nos também de ser sal e ser luz, e diz-me que assim resplandecerá, não é, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus, não é? Dizem-nos, não é, de que assim resplandeça a luz, não é, diante dos homens, para que vejam as boas obras, não é? E essas boas obras, não é, façam que mais gente, não é, possa glorificar a Deus. Essa é a verdadeira intenção e não há outra, não é? De que temos que ver a vontade de Deus, não é? Que mais gente possa glorificar a Deus. E estas boas obras têm a ver com este fruto, não é? Têm a ver com realmente estes frutos do Espírito, não é? As boas obras não é as nossas boas obras, é as obras de fé e obras de amor, não é? Obras que Deus concede-nos, não é?
pela obra do Espírito Santo na nossa vida. E é algo, não é, de que realmente assim mais gente, não é, vai conhecer. Mais gente, como diz aqui, esta luz, não é, a luz de Cristo, não é, vai brilhar. A luz de Cristo vai brilhar. Como dizíamos, não é, como se refletia, não é, como Deus nos purificava e nos refletia esta luz. Outra parte, não é, que eu pus aqui, porque de tal maneira, não é, Deus nos ama, não é, que quer limpar, quer purificar tudo o que estorva, não é, para termos uma relação fluida com Deus, não é? Esta fluidez tem a ver com o Espírito Santo, fluir na nossa vida, não é? Mas há muitas coisas que estorvam, não é? Há algo que muitas vezes parece que não deixa, não é? Onde podemos ver, não é? Muitas vezes, e aquilo que oferecemos a Deus, aquilo que vivemos para Deus, não é? Muitas vezes parte dessa sinceridade de amor para com Ele. Por isso muitas vezes vemos muita gente dizer, pois custa-me entregar isto, não é? Custa-me entregar aquilo, como tivesse um valor muito grande, não é? Custa, não é? Mas se somos sinceros, não é? E se há uma sinceridade de amor para com Deus, nada custa entregar. Mas muitas vezes parece que, sim, temos uma relação, temos um amor especial para com Deus, mas depois, na hora de entregar, na hora de como vivemos, de como nos relacionamos, como nos amamos, há sempre algo, não é, que estorva, algo que não deixa, não é, que isto flua, e algo, não é, de que temos que capacitar, temos que, pois, algo que possamos, não é, entregar e pôr diante de Deus. Em Lucas capítulo 7, versículo 36, queria só duas situações, não é, de que nos fala a Bíblia, nós conhecemos, são muito fáceis, nós já falámos muito delas, mas tem o seu quê, não é? Tem o seu quê? Naquilo que entregamos, na maneira como vivemos, não é? Então, no capítulo 7, fala-nos precisamente desta mulher, não é? O papel das mulheres, muito importante, muito importante. E diz aqui, não é, de que, convidando o fariseu, não é, para sentar à mesa com Jesus, certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa com este fariseu, levou um frasco de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés, chorando, derramava, não é, com as suas lágrimas, e então os enxugava com os seus próprios cabelos e beijava-os, e os ungia com unguento. E quando o fariseu, não é, que tinha o convidado, viu isto, não é, disse para consigo mesmo, não é, se este soubesse quem é esta mulher, este profeta não é, de certeza, não é? Dizia ele. E que pensava para consigo, não é? Interessante, não é? Mas que Jesus, como sabe, como o conhece, disse-lhe, não é? Olha, Simão, vou-te mostrar uma parábola, não é? E diz que certo credor, um que devia, não é? Um que devia 500 denários e o outro devia 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. E qual deles amará mais, não é? E então respondeu Simão, tenho para mim que é aquele que perdoou mais, não é? Supostamente, não é? Este é o coração de lógica, não é? Mas que respondendo Simão, tenho aquele que mais perdoou. E diz, depois Jesus, julgaste-o bem. Então, lhe diz todas as indicações, não é? É interessante, não é? Todas as indicações, o que a mulher fez, e ele sendo o que convidou a Jesus, deixou de o fazer, que era a obrigação de quem convidava. Não era porque muitas vezes pensamos, não é, de que, se quiser pode fazer. Há muitas coisas que não é se quisermos, é uma obrigação. Para um cristão são obrigações. E muitas vezes pensamos que, se eu quiser fazer, e não é assim. Se queremos viver uma vida, não é, no Espírito, se queremos viver uma vida onde o Espírito possa estarmos cheios dele, não é? Muitas vezes vamos ver na nossa vida que Deus nos vai nos ensinar que não é se eu quiser, não é? São obrigações como cristão que temos que muitas vezes fazer diante de Deus.
E diz-nos aqui, não é, esta mulher, não é, de que este ato humilde, não é, que demonstrou amor, não é, sem uma palavra, sem uma palavra, não foi preciso abrir a sua boca. A sua vida demonstrou humildade, demonstrou arrependimento verdadeiro diante de Deus. Não foi preciso muito espetáculo, não foi preciso espetáculo. Foi uma atitude correta diante de Deus. Por isso, não é por obras que nos vamos salvar. Mas muitas vezes as atitudes de coração corretas diante de Deus traz uma ação, traz uma obra, traz uma obra. Não podemos ganhar a salvação por obras, não é? Diz-nos a palavra, não é? É por graça, não é? Mediante a fé em Cristo, não é? Não para que não nos gloriemos delas, não é? Por isso, não nos vamos gloriar, mas quando é um coração entendido, um coração correto diante de Deus, não é? Nós manifestamos obras, sim. Obras de amor, obras de fé. Obras de arrependimento, como esta mulher, pois, se viu diante do Senhor. E no final, não é? Diz-nos aqui, não é? Pois, os teus pecados te são perdoados, não é? A tua fé te salvou, vai-te em paz, não é? Por isso, não foi o amor que a salvou, foi a sua fé, não é? Foi a fé que a salvou, foi a fé que o moveu de sua casa quando ouviu que estava Jesus, não é? E foi aos seus pés. E foi aos seus pés, foi ao seu encontro. Por isso, muitas vezes, não é? Deus está desejoso de ter esta comunhão connosco. Deus está desejoso de poder nos abraçar. Deus está desejoso de poder entrar na nossa vida, não é? E purificar-nos. E limpar-nos, não é? Mas temos que dar esse passo. Temos que dar esse passo. Não nos podemos simplesmente só, pois sim, não é? Pois sou pecador, não é? E já está, não é? Não. Temos que mover a algo mais, não é? O fariseu e o publicano, não é? Falam-nos também, um bocadinho mais à frente, também nos fala esta parte, não é? Que justificava-se pelas suas obras. Este fariseu, não é? Obrigado, Senhor, que não sou como aquele, não é? O outro. Dava aqui uma lista, não é? Roubador, não sei o quê e tal. Justos, injustos, adúlteros, não é? Nem como este, cobrador de impostos, não é? E não era este coração, não é? De que, obrigado, Senhor, pela obra que fizeste na minha vida. Porque eu já fui roubador, eu já fui injusto, eu já fui adúltero. E tu mudaste, perdoaste-me. Tenho uma nova vida em ti. Que vejo que outros que estão ao meu lado, pois podem a ter também. Orar por eles. Não é esse coração. Não era este coração. Porque a justificação vinha a seguir das suas obras, não é? Dizia que, pois, jejuo 2 vezes por semana, não é? E dou o dízimo de tudo o que possuo, não é? Essa era a justificação. Era a sua justificação. Para não se sentir quê? Pecador diante de Deus. E todos nós temos as nossas falhas, todos nós somos pecadores, todos nós falhamos a Deus, não é? E necessitamos de purificar-nos de toda, muitas vezes, diz-nos, não é? E esta é a palavra, não é? Que a nossa justiça são como trapos de imundícia, essa é a verdade, não é? As nossas justificações diante de Deus, não é? Aquilo que nós achamos, não é? Aquele sim, eu não, eu sou mais, eu sou superior. Essas justificações não servem, são como trapos de imundícia diante de Deus, porque todos nós temos as nossas falhas, todos nós necessitamos, não é? De que Deus venha purificar, não é? E depois disto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, esse Deus o exalta, não é? Aqueles que podemos nos humilhar diante da sua presença, aqueles que reconhecemos as nossas falhas, não é? E ter este coração correto, não é? Como teve, pois, esta mulher, não é? Algo de que, em Tiago, capítulo 4, versículos 6 a 8,
em Pedro também nos fala, em 1 de Pedro, mas que diz que Ele nos dá uma graça maior, diz-nos, não é? Ele dá-nos uma graça maior. Como diz as Escrituras, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, não é? E nós temos que experimentar isto na nossa vida. Porque nem sempre somos humildes. E quando somos soberbos, como somos orgulhosos, não é? Deus vai resistir à nossa vontade. Deus, vamos ver que não vai haver, a graça de Deus não vai ser favorável na nossa vida. E vamos ver-nos, não é? Nesta situação, vamos ter que, muitas vezes, não é? Ver, muitas vezes, que outros, sim, outros têm essa graça, porque estão a ser humildes diante de Deus. E algo, não é, de que a palavra não está aqui só para, porque temos que a viver, temos que mergulhar nela, temos que fazê-la, não é? Temos que, realmente, ela tem que se formar na nossa vida, temos que ver que nem sempre, não é, somos, nem sempre estamos, nem sempre, pelo contrário, cada vez mais necessitamos que Ele faça, não é? Necessitamos de humilhar-nos, necessitamos de ter um coração humilde diante dEle. E a graça de Deus é um dom imerecido, não é? É um dom imerecido. É um dom imerecido porquê, não é? Muitas vezes não é porque a mereçamos, não é? Mas na nossa mente, não é? Somos sempre acostumados desde a nossa existência, não é? De que se recebes alguma coisa é porquê? É porque a mereces, não é? Se fazes para merecer, não é? E essa é a mente, não é? De que a gente sempre trabalha, não é? Para merecer algo, não é? E muitas vezes fazemos muita coisa para merecer algo. Mas a graça de Deus é um dom imercível. Não podemos fazer nada para receber. Mas quando a recebemos, quando baixamos os braços, quando já não podemos mais, quando já as forças se acabam, quando já não entendemos as coisas, já quando se tudo baralha, não é? E rendemos-nos e humilhamos diante da sua presença, não é? Vamos ver, não é? De que Ele é generoso para connosco. A graça de Deus, e Deus é generoso. A misericórdia e a graça de Deus se estendem à nossa vida. Então, muitas vezes vamos ver que o que temos é um Deus generoso, que nos dá, não é? Sempre nos está a dar, incessantemente, sempre nos dá, e a sua graça está disponível, não é? E então é algo, não é, de que muitas vezes nós mesmos, não é? Muitas vezes impede-nos de viver nessa graça. Porque muitas vezes temos pensamentos, não é? Pensamentos e ressentimentos e faltas de perdão e muitas vezes coisas passadas na nossa vida, não é? Que estão aí, não é? No nosso coração e não nos deixa viver nesta graça, não é? Vivemos sempre nas justificações, nos nossos pensamentos, nas nossas coisas. A graça está disponível e nós não estamos a aproveitar a graça de Deus. E sentimos-nos culpados, não é? Sentimos-nos culpados. E muitas vezes essa culpa é o que nos impede, muitas vezes, de levantar a oração, de pedir perdão, de poder agradecer a Deus, de poder glorificar a Deus, não é? De poder adorar, é? Com voz alta, sem corte, sem vergonha, porque sabemos quem é Ele e Ele está para perdoar, Ele está para purificar o nosso coração, não está para outra coisa, não é? Porque mesmo não merecendo, o Senhor concede-nos a sua graça. E essa é que é a verdade. Mesmo não merecendo, Deus concede-nos a sua graça. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 14, e já vamos acabando. Pois o pecado, diz no versículo 14, capítulo 6 de Romanos, versículo 14, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo a lei, mas debaixo a graça, não é? Estamos debaixo da graça, já não estamos debaixo da lei, não é? Já não vivemos sobre a lei, não é? E essa é, não é? O pecado já não tem domínio sobre a nossa vida, não quer que não somos pecadores e vamos pecar. Vamos pecar, mas vamos ter um coração de humilhar-nos. Baixa a sua mão poderosa. E essa é a parte onde já não há domínio, né? A lei já não entra aí.
porque a nossa relação com Deus, não é, nesta graça, não é, imerecida, Deus nos está estendendo uma vez mais a mão. Em 1 de Pedro, em 1 de Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, aqui vem onde eu desenvolvi um bocado tudo isto, não é? E vem aqui, compartilho também no outro domingo que estive cá também, e algo que ficou aí no meu coração, não é? Neste tempo de Páscoa, não é? E algo que o veio, não é? Diz que, pelo que celebremos a Páscoa, não é? Não com um fermento velho, nem com um fermento de maldade e da malícia, mas com asmos de sinceridade e da verdade. Não é? Diz que celebremos a Páscoa, não é? E essa é a vontade, não é? Esse é o convite que Deus nos faz, de celebrarmos a Páscoa, esta Páscoa, esta. Não a do ano passado, não a do ano que vem, se calhar, mas esta, porque estamos neste tempo, de celebrarmos a Páscoa, não é? Com asmos, não é? Com asmos de sinceridade e de verdade. E é essa parte onde temos que centrar, não é? A adoração a Deus. Onde temos que realmente, não é? De viver esta Páscoa com a liberdade da graça, não é? Esta liberdade da graça que está disponível, não é? No dia de hoje. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa, não é? Não há outra. Por isso, como começava o Altino a dizer, não é? De que, bom, pois na Páscoa é o cabrito, é o borrego, é muita coisa, sim. Mas não há melhor Páscoa, não é? Que Cristo ser a nossa Páscoa. Amém. Amém. Só queria deixar um versículo mais, só para acabar, diz que em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabendo, não é? E isto temos que saber, para entender um pouco mais a profundidade deste amor, não é? Sabendo que não foi com coisa corruptível, nem com prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebemos, não é? Dos nossos pais, não é? Assim recebemos esta vã maneira de viver, não é? Aunque muitas vezes religiosamente, não é? Religiosamente nos deu o melhor que souberam. Mas Cristo nos dá o melhor, do melhor, do melhor, que é a sua graça. E se vivemos nesta graça, não é? Sabemos que aqui nos diz, não é? Neste versículo, não é? Este capítulo 1, versículo 18, não é? Diz que mas com o precioso sangue, não é? No versículo 19, perdão, o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha. Foi esta que nos comprou, o seu sangue. Um sangue de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ele comprou-nos com o seu sangue. E não há maior dádiva de amor que tu possas sentir, não é? Que é seres purificado por seu sangue. Ser perdoado por Ele. Ter e sair renovado, não é? Nós experimentámos, saímos daqui não da própria maneira que entramos, não é? Saímos diferentes. Porque o seu sangue está disponível. Porque o seu tempo está disponível. E então reconhecer que muitas vezes, não é? Necessitamos deste avivamento, não é? Muitos necessitamos de nascer de novo. Nascer de novo. Não, mas eu sei isto, eu sei aquilo, eu posso, eu não. Não. Tu necessitas nascer de novo. Necessitamos nos arrepender para que venha tempos, não é? Da abundância do Espírito Santo em nossa vida. De um avivamento, não é? Onde possamos sair dessas situações de dúvida, de incredulidade, não é? Muitas vezes vem palavra direta ao coração, não é? Parece que Deus conhece, Deus está a saber o mais profundo, o que não contém a ninguém. Deus parece estar a trazer uma palavra direta ao coração. E a rejeitamos. E somos incrédulos a ela. Onde muitas vezes, não é? Não sabemos diferenciar muitas vezes o que vem de Deus e o que vem dos homens, muitas vezes. Porque
é esta pessoa, porque é aquela, porque, não sei, é estrangeiro, ou é, não sei, ou não me assenta bem, ou não o conheço, ou isto. Ou... Temos que realmente crescer, não é? E sentir, não é? De que temos que entender, não é? Que muitas vezes a palavra vem e está sempre a vir ao nosso coração, onde temos que realmente reagir a ela, reagir à sua palavra. E isso é o que nos compete a nós, muitas vezes. E era isso que eu tinha para compartilhar-vos e podemos ter uma Páscoa, não é? Onde podemos sentir, não é? A sua presença, a presença de Deus, não é? Na nossa vida. E tanto necessitamos de estar na sua presença e aprender, não é? Porque na presença de Deus, não é? Vêm respostas, vem a sua palavra, vem aquilo que necessitamos à nossa vida. E que possamos, não é, ter este tempozinho depois onde podemos estar na sua presença, onde podemos derramar, não é, o nosso coração, onde podemos ser purificados, não é, onde a necessidade que temos de que Deus purifique a nossa vida, o nosso coração. Onde sairmos da situação onde estamos, não é, de pensamentos, porque muitas vezes vamos ver que são pensamentos, não é, que temos aí, onde não está a vontade de Deus, onde não está realmente, e está muitas vezes a nossa própria vontade, aquilo que nós queremos buscar para a nossa vida, não o que Deus quer trazer para a nossa vida.